Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje nessa 47ª parte do nosso estudo, onde no estudo passado nós começamos, a falar sobre o livro da vida, nós finalizamos esse assunto. E no livro passado, no final, nós começamos a falar sobre o novo céu e sobre a nova terra, onde nós lemos lá em Apocalipse, lá no capítulo 21, Se você está com a sua Bíblia aberta, abra lá comigo. Se você não assistiu o estudo passado, assista, Porque todo estudo é uma sequência, E se a gente não pegar as sequências passadas, a gente acaba não tendo a compreensão inteira que é pra gente ter, E no Apocalipse capítulo 21, eu li com vocês no estudo passado o primeiro versículo que João diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós finalizamos falando esse respeito do novo céu e da nova terra, e eu entrei com vocês aqui a respeito de uma lei de Deus, de uma palavra de Deus que o Senhor profetizou lá no livro de Ageu, que eu li com vocês, que o Senhor prometeu abalar os céus, a terra, a nação, as nações, o mar e a terra seca. O Senhor vai abalar todas as coisas. E nós falamos a esse respeito também numa palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 12, Você pode ler também lá na sua casa, vou só dar uma lida aqui por cima, que nós vimos isso no estudo passado, Lá em Hebreus 12, lá no versículo 27, diz assim, Ora, versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha isso. Isso aqui é uma lei de Deus. O Senhor prometeu lá em Ageu que ele vai abalar os céus e a terra. E a Bíblia ensina que tudo aquilo que é abalado será removido. Por que Deus vai abalar os céus e a terra na grande tribulação? Para ele trazer um novo céu e uma nova terra, Para ele trazer o reino do Filho dele e depois os tempos eternos. Então nós lemos com você também no estudo passado algumas passagens, no livro de Salmos. O próprio rei Davi pedindo para Deus, Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Nós vimos também lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, sede inabaláveis. Também está escrito lá na carta aos Efésios, e capítulo 6, e depois de haver desvencido tudo, permanecei inabaláveis. Nós vimos também ali no livro de Atos, acho que no capítulo 2, onde o apóstolo Pedro ele faz uma menção do Salmo 16, se eu não me engano, onde ali o rei Davi profetiza sobre Jesus Cristo, que todo o calvário dele, ele sempre olhava para Deus e por isso Jesus não foi abalado, Nós lemos essas passagens, entre outras tantas que tem na Bíblia, sobre a importância de nós não sermos abalados, porque isso é uma lei de Deus. Tudo que se abala é removido, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Também, da mesma forma, o Salmo 125, Fé inabalável, o título do Salmo, onde a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firme, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, só essa palavra abalar, abalado e inabalável, isso é de total importância para todo cristão estudar a esse respeito. E buscar em Deus ter um espírito inabalável, porque tudo o que se abala vai ser destruído. E hoje eu vou ler aqui com vocês uma palavra falando ao respeito da vinda do Senhor Jesus, que diz respeito também ao novo céu e uma nova terra. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, Se você está com a sua Bíblia fácil aí na sua mão, perto de você, abra comigo. 2 Pedro, capítulo de número 3, capítulo 3. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo que diz assim, A vinda do Senhor e o seu significado, 2 Pedro 3, versículo 1 diz assim, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas,
procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Igreja, como que o Espírito Santo vai despertar a nossa mente se a gente não tiver o esclarecimento do Evangelho? Ou seja, o Espírito Santo ele só vai revelar para você aquilo que você conhece da palavra dele. Aquilo que a palavra já te esclareceu, ou seja, isso é dever de todo cristão, né? Buscar o conhecimento da palavra, para que com esse conhecimento o Espírito Santo possa despertar a nossa mente e trazer a revelação para nós. Versículo 2, ó. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E esses são os dias que nós estamos vivendo. Os últimos dias virão escarnecedores, zombadores com os seus escárnios, zombar da verdade, zombar da palavra, zombar do céu, zombar da retidão. E esses, como diz aqui, andando segundo as suas próprias paixões, vivendo uma vida profunda em pecado, escarnecedores. E você pensa que essa profecia que é para o povo do mundão, isso aqui é dentro da igreja, escarnecedores dentro da igreja, pessoas que zombariam da verdade, vivendo em pecado, vivendo na imundície, né? E isso é profetizado, isso acontece nos nossos dias, porque nós estamos nos últimos dias. Versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses escarnecedores, eles falam isso, que Jesus vai voltar coisa nenhuma, que tem céu coisa nenhuma, inferno coisa nenhuma. Eles dizem assim, o céu é aqui, o inferno é aqui, a gente paga as coisas aqui, que não sei o quê. Esses são os escarnecedores zombando. Onde está a volta do Senhor? Deus não se preocupa com que a maneira errada que a gente vive, não. Ele quer saber só do nosso coração. Escarnecedor assim, ele zomba de tudo que é sério, de tudo que é reto, de tudo que é puro e de tudo que é verdadeiro, de tudo que tem boa fama, né? Que é a palavra de Deus. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Igreja, olha a pequenez do ser humano. O ser humano nasce, vive aí 70 anos, 80, um chega a 100 anos, um pouco mais, né? Pouquíssimos. E o ser humano, ele começa a se rebelar contra Deus. E o ser humano se esquece que de longo tempo houve terra, longo tempo. Há bilhões de anos atrás, essa terra nossa aqui que a gente vive hoje, ela foi criada. E o ser humano tem o quê? 30 anos de idade, 40, 70, 80 anos e acha que pode escarnecer. E acha que sabe alguma coisa, né? Quer dizer, escarnecedor despreza o conhecimento da palavra e vive com seus próprios pensamentos, né? Despreza as profecias, que é a palavra de Deus, por viver na sua experiência de vida, achando que sabe mais, né? Quem é o ser humano? Ainda que o ser humano vivesse 200 anos, 500 mil anos, quem é o ser humano perto de Deus, né? Continua dizendo assim, ó, versículo 6. A terra foi criada pela palavra de Deus, verso 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Né? Aqui é uma referência a respeito do dilúvio que houve nos dias de Noé. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Igreja, olha isso. A terra que hoje nós vivemos e os céus, né? Eu não sei dizer se é só o céu da nossa atmosfera, fora do nosso planeta, ou é o céu da nossa galáxia, ou o céu fora da nossa galáxia, né? Com um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco, acho que com 2 estudos eu vou falar a respeito do tamanho do universo da galáxia aqui com vocês. Mas a Bíblia diz que a terra e os céus estão reservados para o fogo. Estão reservados para o dia do juízo. Lembra do nosso princípio, Apocalipse 21, vi novos céus e nova terra? Essa terra que nós vivemos hoje, ela está reservada para o fogo.
ela está reservada para o dia do juízo, né? Antes disso acontecer, como nós já vimos aqui, Jesus Cristo vai reinar aqui durante 1000 anos. Ele vai transformar essa terra aqui num grande jardim do Éden, que toda ela, depois nós seremos levados para a eternidade. Todo aquele que crê em Jesus verdadeiramente vai ser levado para os céus para a eternidade, e essa terra aqui vai ser destruída pelo fogo. Essa terra está reservada para o dia do juízo. Lembra que eu li com vocês lá em Apocalipse 20, versículo 11, o juízo do trono branco? A Bíblia diz que os céus e a terra fugiram da presença de Deus. Então esses céus, essa terra aqui, está reservada para o juízo. Vamos ler de novo o verso 7. Ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, que é pela palavra de Deus, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Destruição. O que é um ímpio? Ímpio é aquele que resiste a Deus. Ímpio é aquele que resiste à palavra de Deus, é aquele que despreza a palavra de Deus. Vive a impiedade, é ser guiado pela sua carne pecaminosa e, consequentemente, pelos demônios, né? Versículo 8, ó. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, lembra do contexto que nós lemos? Que nos últimos dias virão escarnecedores, né? Dizendo no versículo 4, onde que está a promessa, que Deus volta a coisa nenhuma. Só que a gente não pode se esquecer que para Deus, igreja, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus não é limitado pelo tempo como nós somos hoje, né? Então a gente não pode, o que isso quer dizer? Que a gente não pode pensar que a promessa de Deus está demorando, que ela não vai acontecer. Ah, tanto tempo tem gente na terra, até hoje Jesus não voltou, mas ele vai voltar, a palavra vai se cumprir, né? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O fato de nós vivermos da humanidade estar tanto tempo na terra, isso diz respeito à longanimidade de Deus. O Senhor não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, ó, o verso 10 em diante, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Igreja, olha isso. Os céus e a terra vão se desfazer com um estrupidoso estrondo, como está aqui, um barulho inimaginável, né? Ou seja, no final do juízo do trono branco, ali do capítulo 20, do versículo 11 até o verso 15, ali, se eu não me engano. Os céus vão se desfazer, essa terra que ela está reservada para o fogo e para a destruição de todos os ímpios, todos eles. E esses céus e essa terra, vamos de novo, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor, nós já vimos isso, né? Como ladrão sem misericórdia e pegando de surpresa todos aqueles que não vigiaram para poder entrar no reino de Deus. O dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia da vingança de Deus, como nós já estudamos aqui, né? É o dia do Senhor no qual os céus passarão com um estripidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha isso. Deus, ele enviou um dilúvio. Nos tempos de Noé, a humanidade foi destruída através da água. E no dia do Senhor, gente, no dia do juízo final, essa terra vai ser destruída pelo fogo. Esse planeta aqui, ele vai se explodir, ele vai ser destruído pelo fogo. Não vai sobrar nada, todos os elementos se desfarão abrasados. E a partir dali o Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra, para todos os salvos entrarem em corpos glorificados, né? Corpos de glória, que eu vou falar a esse respeito a partir do próximo estudo, tá? Ainda, versículo 11, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Todas as coisas. Para quem está chegando agora, a gente está lendo 2 Pedro, capítulo 3, tá?
Segundo Pedro, capítulo 3, lá do versículo 11, ó. Todas essas coisas serão desfeitas. Gente, Deus, ele é o Criador, foi ele que fez tudo pela palavra. E ele é quem vai desfazer todas as coisas, ele vai destruir todas as coisas. Ele colocou o homem aqui nessa terra, para que o homem vivesse com ele aqui, para que Adão e Eva se multiplicassem. O plano de Deus foi adiado por causa do pecado de Adão, mas vai se cumprir no segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é o segundo homem, que eu já li isso com vocês. O plano de Deus de habitar com o homem aqui vai se cumprir nos 1000 anos que Jesus vai reinar aqui. Depois dos 1000 anos, como nós já estudamos ali, vai haver o juízo do trono branco e vai haver os templos eternos, uma dimensão da Nova Jerusalém, que eu vou começar a falar um pouco com você a respeito disso hoje, daqui a pouco, tá? Versículo 11, ó. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Igreja, olha isso. Todo aquele que conhece essa palavra, que conhece essa promessa, deve viver em santo procedimento e piedade. Piedade e prática da palavra de Deus. A pessoa que ela deseja, que ela ama a Deus e que ela quer herdar o reino de Deus, ela tem que viver em santo procedimento. Ela não pode se corromper, ela não pode se sujar. Ela tem que... Lembra que eu expliquei aqui uns tempos atrás que a gente precisa... Essas palavras aqui nos enchem de esperança. A gente precisa ser cheio de esperança para poder fortalecer e resgatar também a nossa fé, quando a nossa fé estiver sendo atingida, né? Se você não viu ainda, entra no YouTube lá no canal, que eu tenho uma pregação a respeito de fé e esperança. E aqui também no estudo eu falei, né, um pouco a respeito da importância da fé e da esperança, né? A fé que nós usamos nas promessas para viver hoje, a esperança para todas as promessas do porvir, né? Versículo 12, ó. Esperando, nós devemos ser, e apressando a vinda do dia de Deus. Igreja, olha isso. O povo de Deus deve andar em santo procedimento e piedade, depender totalmente da direção da palavra, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando a vinda do Senhor e apressando a vinda dele. Como? Pregando o evangelho a toda criatura. Esperando e apressando. Ou, ao invés, gente, da gente ficar, a igreja, quando eu falo igreja no geral, todas as placas, vamos dizer assim. Ao invés da igreja ficar falando somente que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera, a gente deveria estar falando da volta do Senhor, a gente deveria estar falando do reino eterno, dos céus, da glória que há de ser revelada, de um corpo de glória, de sermos cheios do Espírito Santo, de conhecermos a Deus. Isso é esperar e isso é apressar a vinda de Deus. As nossas orações profundas com Deus, de intimidade, não são para pedirmos coisas para Deus, mas são para a gente estar imerso na presença dele. A gente tem que ter uma dedicação a Deus na oração profunda, não para ficar orando para resolver problemas somente, mas a nossa oração profunda tem que ser isso, para a gente estar na presença de Deus e permanecermos lá em oração, em jejum. Como eu já falei aqui algumas vezes, né, que as vigílias hoje parece que elas perderam foco, né? Vigília hoje é só para alcançar bênção e milagre. Mas vigília deveria ser para a gente ficar mais imerso ainda na presença de Deus, para a gente buscar dons, para quem não é batizado, receber o Espírito Santo, né? O foco da vigília é esse. A gente esperar ali na presença dele, no envolvimento, se santificando, se lavando, tendo experiências espirituais e em seguida apressando a vinda do Senhor, pregando o evangelho dele a toda criatura, né? Vamos ler o versículo 12, ó. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Gente, esses céus serão incendiados. Eu não sei se é o universo inteiro, eu acredito que não. Alguns teólogos acreditam que Deus vai desfazer todo o universo, né? Mas acho que daqui a uns 2 estudos eu vou falar um pouco com você sobre o tamanho do universo. Eu não creio que é todo o universo, né? Eu não creio. Porque Deus fez existem mais de 3 trilhões de galáxias. Eu vou falar um pouco sobre isso aí com você. Aí às vezes eu fico pensando, por que Deus criou tanta galáxia assim, tantos planetas? Existem mais planetas no universo do que, os cientistas, eles falam uma coisa. Se a gente pegar todos os grãos
de areia no planeta todo, da superfície embaixo, tudo. Existem mais planetas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. Se você pegar uma lata, um balde, e você encher de areia, e você começar a cantar grão por grão ali, já é quase impossível de você conseguir contar tudo. Agora imagina pegar todos os grãos de areia em todo o nosso planeta. Existem mais planetas no universo do que grão de areia na nossa Terra. Eu já falei para vocês, assista, entra no YouTube lá, assista lá vídeos sobre a galáxia, vídeos sobre o universo, vai estudar sobre essas coisas. Então Deus, ele fez mais de, só o universo observável, existe mais de 3 trilhões de galáxias. E cada galáxia, gente, existem, eu vou falar um pouco sobre isso com você daqui 2 estudos. Então quando eu leio essa palavra aqui, eu não acredito que Deus vai desfazer com todo o universo. Mas eu acredito que, como Jesus falou, ele falou bem assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Existe o terceiro céu onde Deus habita, que eu vou falar isso aí com você um pouco no próximo estudo. E no próximo estudo também eu vou começar a falar com você sobre corpo glorificado, um corpo que não vai ser limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Um corpo que vai ser transportado para o terceiro céu, para a Nova Jerusalém, que vai descer também. Eu vou falar um pouco, começar a falar sobre isso com você hoje. Então, só que a Bíblia diz que tudo vai ser desfeito. Não sei se é o universo inteiro, ou se é apenas a nossa galáxia, ou se é apenas o nosso céu aqui, tá? Mas tudo vai ser desfeito. Vamos ler o versículo 12, ó. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, olha o verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos, no plural, céus e nova terra, no qual habita a justiça. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esses céus aqui, né? Existe o terceiro céu, que é onde Deus habita, o segundo céu, que é o céu do universo, e esse primeiro céu, que é esse céu nosso aqui. A Bíblia diz: os céus vão se desfazer. Tá? Esse primeiro céu fora do nosso planeta e talvez a nossa galáxia, o céu da nossa galáxia aqui. Agora existe o céu, o terceiro céu, aonde Deus habita. Aonde todos os salvos receberão um corpo glorificado e nós teremos acesso aos céus imediatamente diante de Deus. A nova Jerusalém que vai descer do céu também, que vai se encontrar em algum lugar no universo, onde nós habitaremos com Deus. E aonde o Senhor Deus também, eu vou começar a falar um pouco sobre isso aqui com você daqui a pouco, lá em Apocalipse 21, aonde Deus também vai descer para habitar com o povo dele. É algo tremendo. É o que o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, aliás, está revelando através do apóstolo Pedro aqui, verso 13, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós esperamos novos céus. Talvez o Senhor desfaça com todo o universo que tem, ele vai criar um universo totalmente novo. Um universo que, se você estudar hoje, a maior parte dele é escuridão completa. Talvez o Senhor faça um novo céu cheio de luz, um novo universo cheio de luz, cheio de glória, com inimagináveis planetas, aonde nós vamos habitar com Ele em corpo de glória, uma vida eterna com o Senhor, uma vida plena com o Senhor. Como o apóstolo Paulo diz uma palavra, né? Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aonde o Senhor Jesus também fala no Evangelho de João, né? Eu vou para o meu Pai, mas voltarei para vós outros. Eu vou preparar-vos morada, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Você tem que se lembrar do início. O início, Deus criou esses céus e essa terra aqui. E o Senhor Deus colocou o homem aqui. Os primeiros a habitarem aqui foram Lúcifer e a terça parte dos anjos, que essa terra aqui, ela era um grande conservatório. Eu vou abordar isso aí com você, acho que daqui uns 3 estudos. Eu vou mostrar para você na Bíblia que essa terra aqui, há bilhões de anos atrás, quem habitava aqui era Lúcifer e a terça parte dos anjos que louvavam a Deus aqui, como está lá no livro de Jó. Tem uma parte que Jó começa a contender com Deus e Deus começa a perguntar para Jó: Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva cantavam alegremente? Eu vou te mostrar para vocês algumas passagens na Bíblia que Deus fala. As estrelas da alva eram os anjos que cantavam aqui nessa terra alegremente. Tanto que quando o diabo ele se rebelou, ele fala: subirei ao mais alto céu.
Colocarei o meu trono acima das estrelas. Por que ele diz eu subirei? Porque Lúcifer habitava aqui nessa terra. Lúcifer louvava a Deus aqui dessa terra. Mas ele encheu o coração dele de violência e subiu até o terceiro céu e de lá ele foi destruído. Ele foi jogado nessa terra aqui, destruído, ele foi afundado no brilho das pedras que ele andava. Eu vou pregar isso para você. Você vai ver isso aqui, que super interessante que é isso. E ali todo o universo se escureceu. Toda essa terra aqui se escureceu quando Lúcifer e a terça parte dos anjos caíram aqui. Passaram-se bilhões de anos até que o Senhor Deus começou a restaurar a terra. Até que ele começou a criar todas as coisas, ele criou o homem e a mulher para que habitassem aqui no jardim com eles. E o Satanás, que estava nessa terra caído em forma de uma serpente, falou com a mulher desobedeceu a Deus, o homem cometeu o pecado também, e eles foram expulsos do paraíso que era aqui nessa terra. E o homem passou a se multiplicar, depois vieram homens que andaram com Deus, né? Noé andou com Deus, tudo mais, Caim, né? Caim que matou o próprio irmão, né? Abel, que era um homem justo diante de Deus, né? Que sacrificava, apresentava ofertas pacíficas para Deus. E aí ele foi desenvolvendo toda a humanidade, como você deve conhecer na Bíblia Sagrada, até chegar ao dia de hoje. Mas a promessa de Deus é essa, que ele vai dar um corpo glorificado a todos aqueles que são da igreja. Da igreja que eu falo, é aqueles que são a noiva do Cordeiro, né? Eu vou falar isso com você a partir do próximo estudo, um corpo de glória, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo incorruptível, livre desse tempo. A gente é limitado pelo tempo e pelo espaço, a gente é limitado, mas o corpo glorificado não vai ser. Por isso que eu não acredito que ainda que Deus destrua todo o universo, ele vai fazer um universo novo e vivo, porque a gente possa desfrutar dele para sempre, né? Por isso que a gente tem que crer em toda a palavra de Deus. A gente vive uma vida limitada aqui hoje. Mas quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo de verdade, ela passa a entender um pouco a esse respeito, tá? O tamanho dessa grandeza do novo céu e a nova terra que nós esperamos. Olha o versículo 14, ó. Por essa razão, ou seja, esperando o novo céu e uma nova terra, pois, amados, esperando essas coisas que a gente deve esperar, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Igreja, só consegue se manter santo 20 anos, 30, 40 anos, até o fim da caminhada, quem tem essa esperança aqui do novo céu e da nova terra, quem tem esperança de entrar no reino de Deus, quem tem essa esperança. Porque quem não tem essa esperança se corrompe, se corrompe. Chega uma hora que a pessoa fica tão cansada, tão bombardeada, tanta luta, que ela vai pecando, ela fica longe de Deus, ela se perde. A Bíblia fala, por essa razão, esperando essas coisas, a gente tem que ser cheio dessas palavras de esperança. Aí a Bíblia fala, empenhai-vos por serdes achados por ele, Jesus, em paz com Deus, em paz com o Senhor, né? Vivendo uma vida reta, uma vida firme, uma vida cheia da presença dele, sem mácula, sem sujeira, sem imundície nenhuma, lavados, né, pelo sangue dele, e irrepreensíveis, resultado de uma dedicação, de amor a Deus verdadeiramente. Verso 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, né? Porque Paulo falou muito a respeito do reino de Deus, a esses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, que é ignorante quem não tem conhecimento, e os instáveis, aquela pessoa que nunca se firma com Deus, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Igreja, toda aquela pessoa que ela é ignorante, o que é ignorante? É uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que ela não busca o conhecimento, e que ela é instável. Uma hora tá bem, outra hora tá mal, o pessoal nunca se firma. Essas pessoas, todas essas pessoas deturpam a palavra de Deus. Deturpam, não entendem, não compreendem. E chega uma hora que o próprio Satanás joga essas pessoas contra a palavra de Deus, porque elas são ignorantes. Elas vivem na ignorância, elas vivem pelo próprio pensamento, elas não buscam intimidade com o Espírito de Deus, elas não buscam unção, elas não buscam revelação, elas não buscam nada disso. Vai tendo fé em Deus, vai vivendo a vida.
E essas pessoas, elas são ignorantes, elas são instáveis, e elas acabam deturpando a palavra de Deus. Deturpando é ter pensamento, deturpando é ter pensamentos próprios. Tudo aqui, a Bíblia ensina sobre todas as coisas, e dá compreensão de tudo. Só que a pessoa não busca, ela prefere viver na ignorância, nas trevas da falta de conhecimento. E aí ela começa a deturpar a palavra de Deus, ó, como diz no finalzinho do versículo 16, para a própria destruição deles. Igreja, ó, toda vez na Bíblia que você vê a palavra trevas, trevas significa ignorância também, falta de conhecimento. Há pessoas que elas preferem ficar nas trevas, elas ficam na ignorância, há pessoas que estão há tantos anos na igreja, só que elas ainda estão em trevas, porque elas ficam na ignorância, elas não se empenham. E isso traz destruição, elas acabam deturpando a palavra de Deus, falando cada absurdo que está totalmente distante do ensinamento da palavra. E isso traz destruição para a própria pessoa. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Gente, olha isso. Eu tenho que estar acautelado, eu tenho que me encher, me prover, buscar o conhecimento, a revelação, a intimidade com Deus, para que eu não seja arrastado pelo erro desses insubordinados. E insubordinados, mais uma vez, não é só o povo do mundão que escarnece, não, é dentro da igreja. Insubordinados dentro da igreja que arrastam muitos para o erro. Como diz aqui no finalzinho, e decaias da vossa própria firmeza. Pessoas que começam, como eu li com você, né, escarnecedores. Não precisa ser tão santo, não. Não precisa ser tão certo na vida, não. Não precisa orar tanto, você vai orar. Tem isso, você ouve isso dentro da igreja. Você não precisa orar tanto, não, você vai ficar doido. Precisa ler tanto a Bíblia, não, você vai ficar doido. Ninguém consegue entender tudo, não. Nem precisa. Um monte de gente fala essas coisas, um monte. Insubordinados. Pessoas que vão trazer sobre elas a destruição. Porque preferem viver na ignorância. São pessoas instáveis. Toda hora tá tribulado, toda hora tá perturbado, toda hora tá em pecado. Vai pro mundão, volta pra igreja, uma bagunça. E começa a deturpar os outros também. É como o Espírito Santo fala aqui, né? Vamos ler de novo o versículo 17, ó. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Olha isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, eu não tenho que dar ouvido para ninguém que fala que ora demais, você está lendo a Bíblia demais, problema é da pessoa. Você quer ser santo demais, você quer... Não, eu não quero competir com ninguém. Quero competir com ninguém, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu tenho que seguir o que está escrito aqui, ó. Eu não posso ir pelos erros desses insubordinados. Não posso. Tomar a cerveja não tem problema. Coisa do mundão não tem problema. Ninguém é perfeito, Deus entende. Eu já ouvi tantas essas coisas já dentro da igreja. Problema de cada um. Quer seguir esses caminhos? Sigam. Só que a Bíblia diz aqui, ó. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Eu tenho que crescer na graça de Jesus. Crescer. Lembra o que Deus falou de Jesus quando Jesus se batizou nas águas? Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é crescer na graça. Crescer na graça é conquistar cada vez mais o coração de Deus. É conquistar cada vez mais o Senhor Jesus. Crescer na graça dele. Que ele me ame, que ele te ame cada vez mais. Que ele se entregue, que ele se revele para você cada vez mais. E crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Eu tenho que crescer no conhecimento dele. E isso se dá através de uma vida de oração profunda. Isso dá a partir de uma entrega, de uma dedicação, de um amor pela palavra, de um amor pelas escrituras. É por isso que nós temos que nos encher dessas palavras aqui, porque há muitas pessoas, né, de todos os tempos na igreja, sempre houve e sempre vai ter, pessoas que começam a amar o mundo tudo de novo e começam a desprezar a palavra de Deus.
não vai para aquilo verdadeiramente que deveria ir, né? Ó, em 1 Coríntios, acho que o capítulo 2, tem uma palavra que diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, a gente já vai voltar lá para Apocalipse lá. 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, ó. Olha o versículo 9. 1 Coríntios 2, verso 9, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, a herança eterna para quem crê é grande, é imensa, é infinita. Por mais que tenhamos palavras na Bíblia que falam a esse respeito, ainda assim é infinitamente superior o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora o verso 10, ó. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Igreja, entende isso aqui? É muito importante todo cristão ser batizado com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele também é uma pessoa. É de total importância termos intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem conhece tudo e é quem revela tudo. Às vezes a gente lê essas palavras aqui e a gente acha muito complicado. Mas se a pessoa, se ela tiver uma vida de oração, gente, o Espírito Santo ele pode revelar coisas inimagináveis para a pessoa, como revelava para o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Jesus levava o apóstolo Paulo para o terceiro céu e depois descia com ele para a terra de novo. Durante 12 anos, o Senhor Jesus fez isso com o apóstolo Paulo. Porque os apóstolos que estavam aqui não queriam ensiná-lo, porque não acreditavam na conversão dele, e também pelo propósito do próprio Deus. Então o próprio Senhor Jesus levava ele para o céu durante 12 anos e descia com ele aqui para a terra. Ele fala sobre isso. Olha a grandeza de que o Espírito Santo pode fazer com você, do que ele pode te revelar. Às vezes a pessoa fica tão desanimada. Eu nunca vou entender, nunca vou saber dessas coisas. Gente, se a pessoa tiver uma vida profunda com o Espírito Santo, ele quer revelar tanta coisa que vai te enriquecer, que vai te encher de salvação, de pureza, né, de comunhão com ele. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O homem natural, ele não conhece as coisas de Deus, o Espírito Santo conhece. Agora, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo, ela busca ele para ser o mestre dela, para revelar tudo, aquela pessoa vai conhecer as coisas de Deus, né? Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, isso aqui é rico demais. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Quem tem o Espírito do mundo conhece as coisas do mundo, a morte, a destruição, o mal que é nesse mundo. Agora nós temos recebido o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus ele quer nos revelar hoje, aqui nessa caminhada. Ele quer nos revelar hoje o que Deus nos deu gratuitamente. Ele quer nos dar visão, ele quer nos dar sonho, ele quer nos dar a profundidade da revelação e da riqueza de Jesus, que é a riqueza da palavra dentro da nossa alma, né? Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha isso. A palavra de Deus, igreja, ela é maravilhosa, ela é rica. Para quem? Para quem é espiritual. Para quem é espiritual. Há muitas pessoas que leem a palavra de Deus e acham um saco, acham um peso, não tem paciência, não consegue se dedicar a estudo, não consegue examinar. Um monte de gente que lê a Bíblia 2 minutos e já não consegue mais. Por quê? Porque aquela pessoa ela não é espiritual. Ela é uma pessoa carnal, quer dizer, ela vive em função da vida dela aqui nessa terra aqui. Ela é movida pelo sentimento, pela carne dela. O Espírito Santo, ele revela coisas espirituais com espirituais. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Ó, existe o homem natural. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. O homem natural, ele não tá nem aí pro céu, ele não tá nem para entrar no reino de Deus, ele só vive isso daqui, só vive essa terra aqui. Ele não entende, a Bíblia diz que ele não pode entender as coisas do Espírito. Enquanto a pessoa for natural, enquanto ela não abrir mão do eu dela, da carne dele, e passar a viver pela fé de verdade, ela vai ser uma pessoa natural. Uma pessoa natural, uma pessoa que vive pelo que sente, pelo que vê. Uma pessoa que não é natural, uma pessoa sobrenatural, é porque ela procura nascer de Deus, ela abre mão de tudo o que é razão humana para viver pela revelação do Espírito, para viver pela fé de verdade, né? Ó, verso 14 de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita, porque é loucura. A pregação do evangelho é loucura para quem é natural. Porque as coisas de Deus, a gente só pode discernir elas espiritualmente. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que vive em função da comunhão com Deus, não em função da carne, não em função de casamento, dinheiro e comida. A gente precisa de tudo isso aí. A gente precisa de dinheiro, família, a gente precisa de tudo aqui nessa terra aqui. Mas a pessoa que ela é espiritual, ela não vive em função disso, ela vive em função da comunhão dela com Deus. Em primeiro lugar é a comunhão dela com Deus. Aí sim Deus abençoa e ela vai ter a vida dela aqui nessa terra aqui. Mas o homem natural é o contrário. O homem natural não tem vida com Deus e só vive em função dessa terra aqui. Como tem uma palavra que fala, né? Que existem aquelas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Que o Deus dessas pessoas é o próprio ventre. Que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então o homem natural ele não entende. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Olha o verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual. Julgar todas as coisas quer dizer que Deus entende, revela para ele todas as coisas. O homem espiritual, ele nunca fica confuso. Por quê? Porque ele é uma pessoa espiritual. O próprio Espírito Santo fala com aquela pessoa. Revela as coisas para ela, enriquece aquela pessoa da glória, do poder, de virtude, de unção, de dom, de fruto do Espírito Santo, de fé, de esperança, de tudo. Porque aquela pessoa, ela decidiu em Cristo ser espiritual. Ela decidiu. Ela entregou a vida dela para Jesus, ela não vive mais segundo as coisas desse mundo, segundo o curso desse mundo. Agora ela é uma pessoa espiritual, ela passa a compreender as coisas do Espírito de Deus, gente. Gente, o Espírito Santo, ele foi dado para nós, ele foi dado para todos os que creem. Toda pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo. Nós já estamos terminando o nosso estudo do Apocalipse aqui, e em seguida eu vou começar um estudo, só que vai ser mais breve. Eu vou começar um estudo do Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo habitar dentro de você, te revelar coisas profundas do reino de Deus, né? Uma comunhão, algo que não, por mais que a gente fala, não dá para explicar. É só a pessoa recebendo mesmo para ela entender. Vamos para o último versículo aqui, verso 16. Ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Né? Quem é um homem para, como nós lemos aqui antes, lembra? Quem é um homem para dizer que está demorando demais? Que já passou um monte de geração e não aconteceu? Quem é um homem para falar isso? Agora, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro disse. Nós temos a mente de Cristo. Todo ser humano hoje pode ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é plenamente esclarecida pelo Espírito Santo. A gente não tem que viver mais em trevas. A gente não tem que viver mais na escuridão, né? Vai lá comigo lá, volta lá para Apocalipse capítulo 21. Volta lá. Apocalipse capítulo 21. Um novo céu e uma nova terra, né? No estudo passado eu li com vocês o versículo 1. Se você não assistiu o estudo passado, assista, né? Completamos aqui falando sobre o novo céu, falando sobre o novo céu, uma nova terra, falando que tudo que foi abalado, tudo que será abalado, que é os céus e a terra, tudo vai ser removido, vai ser destruído. Vamos ler agora o versículo 20, capítulo 21, versículo 1. Ó. De novo, vi novo céu e nova terra,
Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Igreja, o Senhor Deus, ele vai destruir esses céus e a terra que hoje existem. Ele vai fazer uma nova terra, um novo céu, como você encontra passagens no livro de Isaías, em outras passagens da Bíblia também. E aqui o apóstolo João, ele falou: eu vi descer a nova Jerusalém do céu. Que eu vou entrar em detalhes com você pode ler, tá? Continua lendo depois lá, Apocalipse 21, no versículo 9 em diante, que fala sobre a nova Jerusalém. Hoje eu vou com vocês aqui, eu acho que até o versículo 8 só. Mas o apóstolo João, ele viu descer a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. A nova Jerusalém é chamada de noiva do Cordeiro porque ela recebe o nome daqueles que nela vão habitar. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. A nova Jerusalém que vai descer do céu. E eu não sei, ela vai ficar no universo, no espaço, ela vai ficar em algum lugar abaixo do terceiro céu. A nova Jerusalém, a cidade celestial, que a Bíblia dá detalhes dela, tá? Do versículo 9 em diante, que você deve ler e continuar lendo depois, tá? Ainda versículo 3, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, igreja. Olha isso. O próprio Deus habitará com todos os salvos na nova Jerusalém. O próprio Senhor. No próximo estudo eu vou falar com você sobre corpo glorificado, tá? E esse corpo que a gente tem aqui é uma semente que a gente tem que semear no reino de Deus na palavra para a gente receber um corpo de glória incorruptível. Um corpo glorificado, onde não vai haver fraqueza, pecado, não vai haver nenhum tipo de dor ou qualquer tipo de sofrimento. A nova Jerusalém, ela está numa outra dimensão, que não é essa dimensão que nós vivemos aqui. O mundo espiritual, ele é real e ele é verdadeiro. E quando nós nos ligamos a Deus em espírito verdadeiramente, a gente passa a ser alimentado pelo reino de Deus. E quando nós morremos, quando a gente parte dessa vida aqui, a gente já vai direto para a glória com o Senhor, esperar para que se cumpra todo esse plano dele aqui maravilhoso, já na presença dele. Então João, ele viu, né, essa nova Jerusalém descendo do céu, onde o próprio Deus habitará conosco, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Igreja, olha isso. Gente, hoje é tempo de lágrima. Hoje nós temos luto, hoje nós temos dor, hoje nós temos pranto. Mas há uma promessa de Deus, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Como o Senhor Jesus falou lá em Mateus também, né? Mateus 5, né? Mateus capítulo 5 fala o sermão das bem-aventuranças. Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro é o choro da fé, o choro daquela pessoa que tem luto hoje, tem dor hoje, mas ela não abandona Jesus por nada. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte. A morte não vai haver nunca mais, porque a morte vai estar no lago de fogo, como nós já vimos aqui. Não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, nem dor, nem choro algum. Nós seremos libertos desse corpo aqui, ó, de sofrimento, para a gente receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorificado. Nunca mais haverá nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de imundície, nem nada. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, igreja. Olha isso. Deus vai fazer novas todas as coisas. Nós teremos uma vida nova com Deus, um corpo glorificado, uma mente nova. Todas essas coisas de hoje aqui serão removidas de nós, tá? Não vai haver lembrança de nada daqui dessa terra, a não ser as coisas que o Senhor faça a gente lembrar, mas a gente não vai ter nenhuma lembrança, tá? De parentes, de familiares que não estiverem no reino de Deus. Tudo isso vai ser removido, porque senão não seria céu. Senão ainda haveria dor, senão ainda haveria choro e ainda haveria pranto.
A gente não vai ter lembrança de sofrimento, a gente não vai ter lembrança de pessoas que não foram salvas, a gente não vai ter lembrança. Alguns estudiosos dizem que a gente vai se reconhecer no céu. Eu acredito nisso. Que a gente vai se reconhecer nos céus, que os salvos que hoje aqui se conhecem vão se reconhecer no céu. Mas pela obra maravilhosa do Senhor, a gente não vai ter lembrança nenhuma. Aí alguém de sofrimento de pessoas que a gente conhece aqui hoje que não vai ser salva, tá? Aí alguém pode falar, mas como isso vai acontecer? Ó, por isso que eu acabei de ler com você lá em Coríntios, a pessoa natural, ela não entende essas coisas. Ela não entende as coisas do Espírito. Ó, a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela compreende isso aqui claramente. Porque quando você recebe o Espírito Santo, antes mesmo de você receber o Espírito Santo, quando você já começa a sentir a presença de Deus na sua alma, você começa a ter um entendimento do que é alegria de verdade, o que é prazer de verdade, o que é santidade de verdade. Aí ainda mais quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí para ela não tem dúvida nenhuma. Porque hoje aqui, recebendo o Espírito Santo, sentindo a presença de Deus, já é algo glorioso. Já é algo glorioso. Você começa a entender que por mais que você ame família, por mais que você ame filho, nada é maior do que o amor que você tem por Deus. Então hoje aqui uma pessoa com o Espírito Santo, o sofrimento dessa terra não consegue destruir ela se ela estiver firme em Cristo. Não consegue. Por mais que morra parente, morra familiar, ela sente, ela fica triste. Mas aquilo ali não destrói ela por causa do poder do Espírito Santo nela. Agora imagina na eternidade, num corpo glorificado. Aonde a gente não vai ter lembrança de parentes, de familiares, de conhecidos que não vão entrar no reino de Deus. Porque nem todos vão. A gente não vai ter lembrança. Mas eu acredito nisso sim, que a gente vai se reconhecer no céu sim, os salvos. E pela obra gloriosa de Deus, nós teremos todas as lembranças que Deus permite que a gente esteja. Porque o céu é uma nova vida, tá? É uma vida eterna. Nós nascemos aqui. Nós recebemos um nome aqui, nós temos uma história aqui. Mas o céu é uma nova história. A Bíblia diz, eu já li isso para você já, tá lá em Apocalipse 3 ou 2, se eu não me engano. A Bíblia diz que no céu nós receberemos um novo nome, tá? Um novo nome, um corpo novo, que é um corpo glorificado. E a gente vai nascer no céu com Deus como criança. E a gente vai viver com Ele lá eternamente, crescendo na graça de Deus eternamente. Eternamente, livre desse corpo aqui de corrupção. Tá? Então essa velha vida aqui, quando a Bíblia fala que as primeiras coisas passaram, que Ele vai fazer novas todas as coisas, essa vida nossa aqui vai ficar para trás, vai cair no esquecimento nosso, vai cair totalmente, vai ser tudo apagado de nós. E nós teremos uma nova vida no céu. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito, Jesus falando. Eu sou o alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto, quer dizer, Jesus ele é tudo, ele envolve todas as coisas, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, que eu vou falar isso com você lá no capítulo 22, tá? Que você já pode ler hoje lá, ou ficar lendo já na sua casa, no capítulo 22. O Senhor Jesus falou, a quem tem sede eu darei de graça da fonte da água da vida. No reino eterno do Senhor, na nova Jerusalém, na cidade celeste que vai descer do terceiro céu, onde nós habitaremos com Deus ali, teremos acesso pleno, que a Bíblia nos garante isso, ao terceiro céu, a todo o universo, às várias moradas que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, que Ele vai criar, que Ele está fazendo para todo aquele que será salvo. Ali o Senhor vai dar de graça para nós da água da vida, algo pleno, né? Que por mais que a gente tente explicar, né, é algo maravilhoso que a gente tem que crer. E isso vai ser revelado para a gente profundamente quando estivermos com Ele na eternidade, tá? Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor vai herdar essas coisas. Quem é o vencedor? É aquele que mantém a sua fé até o fim. O vencedor é aquele que crê até o fim. A crença verdadeira é uma crença que não permite com que você se suje, com que você se corrompa. É uma fé que te santifica. É uma fé que leva a gente a se santificar para a gente fazer parte desse plano de Deus aqui. Para a gente entrar no reino dele. O vencedor é esse. É aquele que guarda a fé até o fim da vida. Até o último dia de vida nessa terra aqui. O vencedor.
é aquele que não se corrompe, é aquele que não abandona a fé, é aquele que não se volta contra Deus, é aquele que não se embriaga com as coisas desse mundo, o vencedor, aquele que se santifica, aquele que é separado, aquele que é separado para Deus, aquele que mantém uma comunhão com o Espírito Santo por toda a vida. Aquele que tem como preferência a comunhão com o Espírito Santo, as outras coisas vêm tudo em segundo plano. Né? Esse é o vencedor, esse vai herdar essas coisas, não aquele que abandona. Não aquele que se revolta, que deixa, que volta para o mundão, que se entrega para o pecado de novo. Não, esses vão herdar o terror eterno, né? Agora olha o versículo 8 para a gente terminar por hoje. Quanto, porém, aos covardes. Quem são os covardes? Covardes é aqueles que não têm coragem de viver uma fé de verdade. Uma coisa é eu falar que eu acredito em Deus e o meu corpo, a minha alma e os meus pensamentos sejam para o pecado. Covarde é todo aquele que não tem coragem de nascer de Deus, de nascer do Espírito Santo. É aqueles que creem em Deus, mas levam uma vida de qualquer jeito. Covarde. Que não tem coragem de morrer para o mundo, que não tem coragem de sacrificar a sua vida, de morrer para o pecado, né? De honrar a Deus de verdade, como a Bíblia ensina. Covarde é aquele que tapa os ouvidos para a pregação do Evangelho, aquele que fecha os olhos, é aquele que fala, eu nem quero ler a Bíblia porque eu não quero obedecer, não quero nada disso. Todos esses são covardes, né? Entre outras coisas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, né? Pessoas que insistem mesmo, que vivem na imundície mesmo, não tá nem para Deus nem para nada. Os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, olha isso. Em várias passagens na Bíblia, em Coríntios, Romanos, em várias passagens na Bíblia, você vê lá uma lista completa de todos aqueles que vão ser lançados no inferno. O vencedor vai herdar o reino. Mas quanto essas pessoas aqui, todos aqueles que rejeitaram a Jesus, que se tiveram prazer na vida pecaminosa, que nunca se santificaram, que nunca amaram a Deus de todo o coração, né? Todos esses, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre. Quem crê e for batizado, como está escrito, será salvo. Quem não crê será condenado. Ah, eu não acredito nisso não. Eu sempre costumo falar, você não acredita? Fica tranquilo, entre aspas, que vai chegar uma hora que você vai crer. Só que aí na hora que você crê, quando você estiver morto, quando sua alma estiver sendo arrancada do seu corpo, aí não vai ter mais tempo para arrependimento. A gente tem que crer hoje de todo o nosso coração. A partir do estudo que vem, eu vou ler, você pode ler, tá na sua casa, versículo 9 em diante, que fala sobre a Nova Jerusalém, que eu vou abordar isso aqui com você no estudo que vem. E também vou começar falando no estudo que vem a respeito do corpo glorificado, sobre termos as virtudes de Deus sobre nós aqui. E depois também vou falar um pouco com você sobre o universo, sobre galáxia. Tá? Mais uma vez, estuda, assista vídeo no YouTube a respeito de galáxia, a respeito do universo. Comece a assistir, que você vai ver, você vai entender um pouquinho do tamanho da criação de Deus. Você vai entender que esse planeta nosso aqui, ele é insignificante comparado ao tamanho do universo, tá? O próprio rei Davi fazia isso. O rei Davi subia na montanha nos dias claros lá da noite e Davi ficava olhando para o céu, ele ficava olhando para as estrelas e ali ele contemplava a grandeza de Deus. Só que hoje a gente, muito mais do que Davi, hoje a gente tem telescópio lá no espaço que enxerga, meu Deus do céu, há anos-luz lá na frente. Hoje a gente pode observar muito mais o universo do que o rei Davi fazia. Então o rei Davi observava o universo, observava, aliás, as estrelas que ele conseguia ver com os olhos nus. Só que hoje a gente, com o aparelho na mão, a gente, pelos dois telescópios que tem lá no espaço, a gente consegue enxergar a galáxia, a gente consegue enxergar coisas que o rei Davi não conseguia ver. E por tamanho do amor daquele homem, ele olhava para as estrelas e ali Deus falava profundamente com ele. Então, em vez da gente ficar assistindo coisa que não edifica na internet, assista vídeo sobre o universo. Coloca aí vídeos sobre o universo, tá? Quantas galáxias existem, o que é uma galáxia. Assista essas coisas, que você vai ter um pouquinho do entendimento do tamanho da grandeza de Deus, tá? A gente vai ficar por aqui, a gente vai voltar ainda em nome de Jesus Cristo, né? Nessa quarta-feira,
né? Nós estaremos aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, gente. Pai maravilhoso e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a revelação, meu Pai, da sua grandeza. Oh, meu Deus, enche o nosso coração de desejo de te conhecer, meu Pai. Revela para nós, meu Pai. Enche o nosso coração de alegria, Senhor. Enche o nosso coração de prazer espiritual. Enche o nosso coração, meu Pai, de desejo, de orar, de ler a Bíblia, meu Pai. Revela para nós, meu Pai, as coisas que o Senhor não revela para os grandes desse mundo, Pai. Revela para nós. Meu Deus, me enche a gente de esperança, enche a gente de prazer, meu Pai. Meu Deus, para que a gente não vive em função dessa vida pequena aqui nessa terra, mas que a gente vive em função da grandeza do que está preparado para quem te ama, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus, gente. Tá? Guarda isso no seu coração e se entrega, gente. Dobra o seu joelho no chão, começa a chorar, começa a orar, sabe? Abre jejum, começa a falar, fala com o Espírito Santo. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero. Fala comigo, me dá desejo pela sua palavra. Começa a clamar, invoca a Deus, invoca que Ele vai te responder. Aí você vai ver o tanto de coisa que o Espírito Santo vai te revelar. Você vai ver só a grandeza, desde o macro, que é a imensidão do universo, até o micro. As coisas minúsculas que tem nessa terra nossa aqui, que você vai ver a grandeza do poder de Deus, em nome de Jesus, tá? Eu espero, em nome de Jesus, que você creia nessa palavra de todo o seu coração. Você pode morrer ainda hoje, eu posso morrer ainda hoje, ou ainda assim, uma hora dessa, a gente vai partir dessa terra. E quando a gente partir, a nossa alma vai para a eternidade. Ou para o inferno, ou para o reino de Deus. Tudo depende de com quem você andou e com quem você fez aliança. Se você andou com o pecado, você fez uma aliança com a morte, e ela virá te buscar para te levar para o inferno. Se você andou em santidade com Deus, em arrependimento, na dependência da força de Jesus, então você fez uma aliança com a vida, e é Ele que vai te levar para o reino dele, tá? Então acredite nisso de todo o seu coração, tá? O Senhor está com as portas abertas para quem se arrepender e quem quiser andar com Ele, tá? Ninguém é melhor do que ninguém. A nossa santidade tem que ser só para Deus, nunca para mostrar que alguém é melhor do que o outro, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a Dona Glória, seu Júlio, Dona Naildes, né? Dona Cristina, Jeane, Verina, Dona Verina, cada um de vocês e todos os outros também que passaram por aqui ou que estão aí que não tá aparecendo aqui para mim, tá bom? E os outros que vão assistir também, tá? Deus abençoe e até quarta-feira agora, se Deus quiser. Em nome de Jesus, fique com Deus.